com os amados irmãos sobre a construção de uma família feliz. Toda pessoa que se casa deseja um casamento e uma família felizes, estável, uma família abençoada. Alguns pensam, entretanto, que é o dinheiro, são os bens materiais que vão trazer essa estabilidade, essa tranquilidade para a família. Inclusive, aqueles mais prevenidos, antes de se casarem, primeiro constroem a sua casa, terminam a faculdade, de tal forma que, quando vão entrar no casamento, tudo já está preparado, e isso significa que será um casamento extremamente feliz. Com certeza coopera bastante. Então, o dinheiro, os bens materiais, com certeza não são a chave. Para outros, o casamento feliz é baseado na paixão que o marido tem pela sua esposa e a esposa tem pelo seu marido. Então, essa paixão, não é, esse calor no relacionamento, há de manter o relacionamento por muitos anos, e um relacionamento extremamente feliz. Então, havendo paixão, não é? Ainda outros acham que é a educação formal, outros acham que é a cultura, outros acham que é o próprio nome que se preserva por uma questão de honra, para que todos respeitem a sua família. Então você precisa manter o nome, e esse peso de responsabilidade vai fazer com que a sua família esteja enquadrada no compromisso moral, ético com a sociedade. Mas nós sabemos que isso também não é o suficiente. Então, como nós podemos construir um casamento e uma família felizes? Nós vamos conversar nesta noite sobre a fonte certa, a planta certa para a construção dessa família, os materiais certos e a maneira certa de realizarmos esta construção. Amém? As famílias estão sentadas juntinhas, marido, esposo, os filhos estão juntinhos, ou está todo mundo espalhado aí? Está todo mundo juntinho? Aí, todo mundo juntinho aqui, a família inteirinha ali, um pertinho do outro, não é? E eu gostaria, não é? Não sei se você vai ficar constrangido de levantar, se é que você não está sentado juntinho, mas que todos estivessem assentados juntinhos, né? A família assim, bem integrada, bem juntinhos, né? Porque Deus nos concedeu esse privilégio de nós sermos famílias que, na verdade, são famílias que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, Ele não deixa de fora essa característica. Porque quando nós vamos pensar em imagem e semelhança de Deus, com certeza não estamos nos referindo à aparência física, mas estamos nos referindo às qualidades de Deus. E quando nós percebemos o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um relacionamento de unidade, por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que Jesus é Deus e o Senhor Jesus Cristo nos eleva até o Pai. Então encontramos uma unidade na Trindade eterna, unidade essa que Deus desejou que nós tivéssemos quando vivêssemos em família. É por isso que o Deus Criador, Ele é a grande fonte, é a fonte certa para que nós possamos viver uma vida em família. Nós haveremos de pensar, mas Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Como posso eu ser guiado por um Deus que está tão distante de nós? Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus não está tão distante que não possa ouvir, não está tão próximo que não possa atender, mas Ele está bem ao lado, Ele está presente. Nós sabemos que o Senhor Jesus, depois que Ele completou a obra, que Ele morreu em nosso lugar, pagando pela culpa dos nossos pecados, Ele ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos, e daí a mais 10 dias Ele foi assunto aos céus,
E esteve, não é? Os discípulos viram ele subindo e ele prometeu que enviaria uma outra pessoa da Trindade Eterna para que estivesse conosco. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio habitar entre nós e permanece entre nós até o dia de hoje. Amém, irmãos? Por todos esses séculos e milênios, a presença de Deus real, viva, está entre nós na pessoa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo retornar para o céu, ele vai nos levar junto com ele. Nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, a presença de Deus, ela é real. A presença de Deus é viva. A presença de Deus é latente, de tal forma que nós podemos contar com esta ajuda direta dessa fonte maravilhosa que é Deus, para que nós possamos viver em casa a mesma qualidade de harmonia que a Trindade Eterna nos mostra que nós podemos viver. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 33 e 34, todas as vezes que eu for ler a Bíblia, eu vou ler na nova versão na linguagem de hoje, tá? Então, é a versão que eu escolhi para essas mensagens desse final de semana. Então, diz assim, Mateus 6, versículos 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quais são essas coisas? A felicidade em família que nós tanto queremos, a harmonia dentro de casa, corações dos filhos obedientes aos pais, corações dos pais propícios aos filhos, o perdão, a misericórdia, o apoio, a ajuda, tudo aquilo que uma família precisa para que seja feliz. Porque quando nós entramos pelas portas da nossa casa, e quando nós entramos na cozinha de casa, e quando nós entramos na sala de casa, o que nós desejamos ter ali é sossego. Precisamos de um ninho, não é verdade, irmãos? Precisamos de um lugar de paz. Precisamos de um lugar que nós sejamos acolhidos com alegria. Precisamos de um lugar em que as pessoas que vão nos receber, nos recebam com um sorriso. Precisamos de um abraço. Precisamos de ouvidos. Precisamos de alguém que fale coisas que são boas para a nossa vida. E nem sempre a vida e o corre-corre da vida nos oferecem isso. Mas nós sabemos que esta presença real de Deus dentro dos nossos lares, quando nós o colocamos em primeiro lugar, então Ele vem e nos abençoa em todas as coisas. Diz o versículo 34, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Terminou o dia, fui para casa, as dificuldades ficaram lá fora e agora eu estou em família. Aqui eu estou bem, aqui eu sou compreendido, aqui eu sou amado, aqui as pessoas me ouvem, aqui eu tenho oportunidade de receber carinho, aqui eu tenho oportunidade de dar carinho, aqui eu restabeleço as minhas forças, aqui eu posso ter paz, posso descansar. E a fonte de tudo isso, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos conflitos pessoais, apesar das nossas dificuldades, sejam elas quais forem, a fonte que traz para dentro da nossa casa toda essa gama maravilhosa de bênçãos é Deus. Amém, irmãos? Por isso que nós o buscamos em primeiro lugar. O casamento, portanto, deve ser feito dentro da vontade de Deus. Lá em Tiago 4, versículos 13 a 17, nós lemos assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã.
pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Quando nós conhecemos a Cristo e nós estudamos a palavra de Deus na escola dominical, e quando ouvimos os sermões do pastor na igreja, e quando temos oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós temos uma fonte maravilhosa de todas as orientações necessárias para que nós possamos cultivar dentro de casa um clima maravilhoso em que Jesus está à frente e Ele nos orienta, Ele nos encaminha para que nós possamos fazer aquilo que é necessário. Por isso que Provérbios, ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós colocamos a Deus em primeiro lugar. Logo, Deus é a fonte. É importante que o púlpito de uma igreja insista nisso, pelo fato de que nós que já conhecemos a Jesus, não é? Nós que já estamos vivendo com Jesus há muito tempo, que já somos convertidos há muitos anos, que estamos aí acostumados a estudar a lição da escola dominical, até parece que nós já decoramos tudo aquilo que a Bíblia diz, e quando nós voltamos a ouvir aquilo que nós já sabemos, nós falamos: isso aí eu já sei. Mas é necessário que a palavra de Deus seja viva dentro do nosso coração. E para que ela seja viva dentro do nosso coração e faça parte da nossa vida, a palavra de Deus precisa ser praticada. Amém, irmãos? Precisa ser praticada. Quando a palavra fala de amor, quando a palavra fala de perdão, quando a palavra fala de iniciativas de amor, quando a palavra fala que nós devemos nos aproximar, até mesmo dos nossos inimigos, nós precisamos colocar estas coisas em prática de fato, e não somente admirá-las como a palavra de Deus, que é tão bonita. Está fazendo barulho. É verdade, tinha um barulho no fundo, né? Eu acho que eu vou até me sentir melhor agora, porque tinha uma zoeira. Já não bastam aquelas que já estão nos meus ouvidos, não é? Quantos aqui tem zoeira no ouvido? Levanta a mão. Olha, terrível, terrível. Mas tinha uma zoeira aqui que eu nem sabia que era de lá, eu pensei que fosse minha. Mas olha só, muito melhor assim, não é? Muito melhor. Onde é que eu estava mesmo, hein? Onde é que eu estava? Porque eu olho para cá. Sim, Tiago, né? Tiago está dizendo que nós devemos viver em comunhão com Deus. Mas nós estaremos em comunhão com Deus para obedecermos a sua palavra se no nosso coração for automático, por causa do temor de Deus, praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Praticarmos de fato, com vontade ou sem vontade, porque a palavra de Deus é a fonte. Existem muitas situações na nossa vida, meus queridos, principalmente nós que vivemos dentro de casa, porque existe um ditado que diz que santo de casa não faz o quê? Milagre. Então, o que acontece é que de casa a gente não tem muita vontade de praticar. Sabe por quê? Porque a pessoa que vive conosco já sabe como nós somos. E nós também já sabemos como ela é. Não é? Eu sei direitinho como é que a minha esposa é. E ela sabe direitinho como é que eu sou. Não é? Então, às vezes, eu acho que tem coisas que não adianta falar para ela. E, às vezes, ela acha que há coisas que não adianta falar comigo. Que a gente se conhece tanto. E nós já erramos tanto. Quando eu estou falando erro, não estou falando erro crasso, coisa braba, não. Eu estou falando coisa do dia a dia mesmo. Nós nos equivocamos, muitas vezes. Falamos sem pensar, criamos barreiras no relacionamento, não é? E muitas vezes nós achamos que
se eu pronuncio a palavra de Deus dentro de casa, eu acho que o outro vai dar risada de mim, falar, você fica falando aí, você não pratica, não é? Aí um fala para o outro, um pensa do outro a mesma coisa, você fala, mas... Não é? Então, o desafio dentro de casa, pregar o evangelho para um marido, pregar o evangelho para uma esposa, pregar o evangelho, falar das coisas de Deus para um filho, falar das coisas de Deus para um pai, é tão difícil, porque nós temos a impressão que eles não ouvem. Estou certo? Não é um desafio? Testemunhar dentro de casa? É um grande desafio. Mas nós precisamos entender que a única fonte para a construção da nossa felicidade dentro de casa, para que haja a construção de um lar equilibrado, é a palavra de Deus. Então, quando nós valorizamos essa palavra e de fato praticamos, não somente acreditamos naquilo que ela diz, mas praticamos no nosso dia a dia. Eu tenho levado minha igreja a pensar na rotina do evangelho, a rotina da vida com Deus. E não somente aquela vida evangelical de programas da igreja, em que nós vamos lá, todo mundo arrumadinho, todo mundo bonitinho, participa, todo mundo canta bem, o louvor é uma maravilha, então aquela coisa encantadora, linda, maravilhosa, mas que na verdade não está fazendo parte da nossa rotina. O que é rotina, gente? Rotina é levantar de manhã, com a cara amassada, ela está com a cara amassada, você está com a cara amassada, isso é rotina. Você vê o outro lá do jeito que ele é, isso é rotina. E nós precisamos entender que Deus quer entrar dentro da nossa rotina. Deus quer que você haja, interaja, reaja com Ele no seu dia a dia. No dia a dia. Por isso que em Deuteronômio nós encontramos aquela orientação que Deus deu a Moisés: inculque a palavra na mente dos seus filhos, levantando de manhã, indo para almoçar, à tarde, enquanto faz alguma coisa, à noite, na hora que janta e até a hora de dormir. Inculque, fale, divulgue, insista, porque então a palavra vai entrar no coração. Não é? Deus está orientando Moisés acerca dos filhos, mas nós precisamos compreender que esses princípios, eles precisam ser praticados de fato. Nós recebemos lá na nossa igreja, agora alguns domingos, um missionário, ele é libanês, ele é coordenador de missões mundiais para o sul do Brasil. O nome dele é Abdullah Kassan. Você conhece, pastor? Abdullah Kassan. Já pregou aqui? Então com certeza ele falou a mesma coisa que ele falou na minha igreja. Não, e ele contou a história, ele se hospedou comigo, infelizmente a Miriam não estava em casa, estava no compromisso com a família, e nós ficamos só nós dois lá, então conversamos bastante. E então ele falou assim, que o pai dele, uma vez estava caminhando com ele, e isso lá no Líbano, de família muçulmana, eles estavam indo para a mesquita. Então ele, de mãos dadas com o filho, ele contou isso aqui, caminhando, ele parou, ele tinha 11 anos, aí o pai dele falou assim: olha, Abdullah, quando você estava no ventre da sua mãe, nós pegávamos este caminho aqui em direção à mesquita. Quando você nasceu, eu peguei você no meu colo e passei por esse mesmo caminho para aquela mesquita. Depois que você aprendeu a andar, quase que os primeiros passos que você deu foi por esse caminho, indo para aquela mesquita. E quando ele se tornou adolescente, jovem, ele só se lembrava de um ensinamento constante do pai dele, desde mais tenra idade, dizendo para ele: ofereça para Alá tudo que você é e tudo que você tem. Ele contou isso aqui? Não contou? Contou? E aí ele contou que tinha uma reunião grande de jovens e alguém perguntou quem entregaria a vida para lá. Pessoas levantaram a mão
Ele levantou rápido, porque ele tinha feito essa promessa para o pai dele. E aí, numa próxima reunião, lá com os jovens que eram voluntários para entregar a vida para Alá, então aqueles jovens foram convocados para serem homens-bomba, não é? E ele se vestiu de 40 quilos de bomba e foi lá para o lugar que ele deveria ir. E quando acionou o disparador, não funcionou, né? Deus preservou a vida dele. Mas por que eu estou contando essa história? Eu conto essa história para mostrar que quando nós praticamos os princípios da palavra de Deus, dentro do contexto da nossa casa, dentro do contexto da nossa rotina, do todo dia, então ela começa a fazer uma grande diferença no nosso relacionamento. Amém? Então Deus é o primeiro, Ele é a fonte certa para que nós possamos construir uma família feliz. Em segundo lugar, nós devemos construir a família conforme as plantas e as especificações providas por Deus. E nós encontramos lá nos Salmos 127 e 128, que com certeza os irmãos já conhecem praticamente de cor, não é? Aquele homem que teme ao Senhor será abençoado e toda a sua família prosperará e a sua casa terá tudo o que é necessário e a sua esposa será frutífera, não é? E os seus filhos serão como flechas. E então nós encontramos ali promessas maravilhosas, não é? Mas nós precisamos construir de acordo com as especificações. E ali nós encontramos na palavra de Deus as orientações em Efésios, no capítulo 5, e que fala sobre responsabilidades intransferíveis. E existe uma responsabilidade para a construção da família feliz que os pais têm para que sejam sacerdotes da sua família. Eu, quando mencionei aqui o testemunho do Abdullah, eu falei que o pai dele foi o agente. O pai dele. Eu não estou fazendo propaganda do islamismo, não é? Eu estou tentando mostrar para os amados irmãos a importância de nós insistirmos em alguma coisa que nós sabemos que se constitui um princípio importante para que haja uma boa construção na nossa família. Lá no Salmo 119, versículo 105, eu gostaria de convidar você para recitar junto comigo, porque eu sei que todos sabem de cor. Vamos lá? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos colocar essa palavra como luzeiro, como um farol, que vai fazer com que a nossa caminhada seja segura, não importa que caminho seja, não é? Se é o caminho da dificuldade financeira que todos nós enfrentamos, se é o caminho da dificuldade de relacionamento que muitas vezes enfrentamos, porque nós não podemos garantir que todos os membros da nossa família tenham no seu coração um amor especial por Deus e pela palavra de Deus. Muitas vezes nós vivemos conflitos dentro de casa, conflitos de ponto de vista, conflitos de convicções pessoais, e nós precisamos lidar com isso. E a palavra de Deus está cheia de orientações que nos ajudam a sabermos como lidar com as nossas diferenças dentro da nossa casa, não é? Eu tive a oportunidade de visitar o meu filho mais velho, que na época morava lá em Chicago, nos Estados Unidos. Eu fui e passei 2 meses com ele lá, e nós tínhamos uma divergência de ponto de vista acerca daquela discussão, né, de direita, esquerda, e toda essa polarização política que já está sendo vivido aqui há muitos e muitos anos, né? E as críticas severas ao governo brasileiro na época que o presidente Bolsonaro era o presidente do Brasil. E então, eu não vou aqui entrar em questões políticas, porque
a igreja é suprapartidária, nós não estamos aqui para falar de política. Mas quando nós fomos falar sobre princípios da vida, mas nós pensávamos tão diferente. Tão diferente. E eu tenho 3 netas ali, e a minha neta mais velha, que é a mais ousada, falou assim: ô vovô, qual é a sua? Fala, qual é a sua? Porque eu fui para lá com um propósito só, de não discutir com eles, em hipótese alguma. Aliás, fui com recomendação, né, Miriam? A Miriam me recomendou: não discuta com eles, não discuta. Então, eu fui preparado para não discutir. Não discutir. E ela me provocando. Aí ela chegou e falou: qual é a sua, vovô? Eu falei assim: olha, Débora, você sabe qual é a minha, né? Eu não vou discutir com você. Não quero. Porque não precisa. Você já sabe qual é a minha, né? Então, é como se eu estivesse dizendo para você, cada um na sua, né? Mas a oportunidade que eu tive ali foi preciosa, de falar do amor de Deus, falar da graça de Jesus, ali naquele lugar. E demonstrar durante 2 meses, dentro da mesma casa, a pandemia, foi 2020, né, Miriam? 2020. E a pandemia agraçando tanto que eu quase não consegui sair dos Estados Unidos, porque os aeroportos estavam todos fechados. E eu tinha netas que estavam estudando fora dos Estados Unidos, estavam estudando na Europa, tiveram que voltar para casa. Então, nós éramos 6 pessoas dentro de uma casa. Não é? 6 pessoas. As 3 netas, meu filho, a esposa e eu. Tivemos uma comunhão maravilhosa, tivemos a oportunidade de desfrutar de momentos maravilhosos e foi muito bom estar lá com eles, não é? Mas é muito desafiador viver em família quando nós temos pontos de vista diferentes. Concordam comigo? É ou não é, irmãos? É difícil. Mas sabe que Deus nos conduz pelos melhores caminhos? E Deus nos concede o privilégio de testemunharmos, através das nossas ações e reações, em meio a um fogo cruzado de ideias diferentes. Deus faz com que o brilho do rosto do Senhor resplandeça na nossa face. E nós podemos passar por aqueles momentos difíceis em que muitas vezes nós somos provocados e chegamos quase ao limite. Não estou falando mal do meu filho, não, tá? Eu amo muito meu filho, né? É muito amado, tanto ele quanto a minha norinha, e também minhas netas. Amo todos eles. Eu fui porque eu estava sentindo muita falta deles. Então, fiz um esforço especial, fui parar lá em Chicago, lá quase no nordeste dos Estados Unidos, né? No meio da pandemia, para estar junto com eles. Há amor, há respeito, a consideração, mas os princípios da palavra de Deus não podem ser colocados de lado. Amém, irmãos? Porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É mediante a luz da palavra de Deus que nós conseguimos transitar por terrenos difíceis. Conseguimos lidar com disposições diferentes das nossas. Conseguimos achar palavras e achar fôlego para ajudarmos as pessoas da melhor forma possível. Agora, amados, em terceiro lugar, eu preciso dizer para você que os filhos são bênção de Deus, que nós precisamos cuidar, são pedras preciosas que nós precisamos lapidar, são lindas plantas que precisam ser regadas, podadas, precisam ser bem cuidadas. E nós encontramos em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, são os últimos versículos do Antigo Testamento, e esses últimos versículos dizem as seguintes palavras: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário,
eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus deseja que nós estejamos vivendo um relacionamento com os nossos filhos. E filhos que estão aqui presentes, Deus deseja que os filhos também tenham um relacionamento maravilhoso, uma integração maravilhosa com o coração dos seus pais. Há anos atrás, a Xuxa Meneghel lançou a ideia de produção independente. Quantos se lembram disso? A produção independente. Produção independente significa que você pode ter filhos fora do casamento e então cuida de seus filhos da melhor forma possível. Ou seja, em outras palavras, estava querendo dizer que não há necessidade de família. Você pode ter filhos e viver a sua própria realidade junto com seus filhos, não é? Mas a palavra de Deus nos ensina que os filhos precisam ter pais que os amam e esses filhos precisam também amar os seus pais. Como é que nós podemos viver a promessa de Malaquias em nosso tempo? Quando ele fala do Elias, ele está falando, é uma palavra profética acerca de Cristo, porque Cristo veio e realizou a obra da graça, e o Espírito Santo foi derramado sobre a face da terra, e esse Espírito é que inclina o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Então, isso é uma promessa, mas há algo que os pais precisam fazer. Amém? E então nós encontramos aqui algumas coisas importantes. Precisamos ler a palavra de Deus. Estabeleça a leitura diária da Bíblia na sua casa. Leia a Bíblia todo dia, com os filhos. Não é leia. Os pequenininhos têm aquelas Bíblias para crianças, completa a Bíblia, que tem historinhas com figuras. E então, quando eu chego lá na casa das minhas netinhas, hein? Dos meus netinhos, hein? Então, o João é o meu netinho que mora lá no Rio de Janeiro, lá em Nova Friburgo. Aí, quando nós vamos lá, ele pega a Bíblia dele, e aí ele vem pedir para nós lermos a Bíblia para ele. E tem as figurinhas, não é? E ele vai tendo a oportunidade de identificar os personagens bíblicos e o conteúdo, não é? A síntese daquele livro da Bíblia, ele tem oportunidade já de receber dentro do seu coração. Então, hoje em dia, nós temos muitos recursos, a mídia oferece muitos recursos que nós podemos usar para que os filhos leiam a palavra de Deus. Não basta nós orarmos pelos nossos filhos, mas é extremamente necessário que nós oremos com os filhos, junto com eles. Quando são pequenininhos, usando as palavras que eles têm oportunidade de reconhecer e de repetir. Não é? Eu estou esperando o momento em que nós vamos chegar na casa dos nossos netos, né? A minha filha mora aqui em Cascavel, meu filho mora lá no Rio de Janeiro, não é? Os do Luciano já são grandes e casadas, já as minhas netas casaram, mas estou esperando a hora que nós vamos chegar lá na refeição e um deles vai orar, agradecendo ao Papai do Céu pelo alimento, né? As crianças orando e falando, pronunciando as palavras de oração diante de Deus. Uma outra coisa importantíssima que nós podemos fazer para cultivarmos esse relacionamento maravilhoso com os filhos é fazendo com que eles participem das atividades de casa, não é? Varrendo, limpando, ajudando a carregar alguma coisa que eles tenham condições de carregar, participando da vida dentro de casa. Porque vão pegando o gosto de trabalhar junto com o papai e junto com a mamãe. Não é? Mas eu sou de uma geração em que os pais querem fazer tudo para não dar trabalho para os filhos terem boa vida. Mas é importante nós entendermos que as crianças precisam aprender como é a economia de uma casa. Precisam saber tudo que funciona dentro da casa. Aliás, eu preciso dizer para vocês que até hoje os meus filhos sabem a senha do meu cartão de crédito, sabem a senha do cartão de débito.
já são casados, estão fora de casa, mas quando eu preciso compartilhar com eles, por algum momento em que precisam de algum apoio, nunca tivemos dificuldade com isso, eu nunca fiquei preocupado de um filho pegar um dinheiro da minha carteira, ou de usar o cartão de crédito, o cartão de débito, para poder tirar o dinheiro sem que eu saiba. Nunca, porque eles participam da nossa vida, sabem quanto existe e onde vai ser gasto. Essa participação real na nossa vida, os filhos precisam aprender a caminhar conosco para conhecerem como funciona o caminho. Então, essa interação, essa divisão de responsabilidades, desde as tarefas mais simples, até mesmo quando ele já tem condições de compreender a elaboração do orçamento da casa, por que se gasta isso, em que se gasta, como se gasta. Isso vai fazer com que os corações estejam integrados na rotina da vida, estejam integrados dentro da realidade. Porque é muito fácil para nós, queridos irmãos, em se tratando de filhos, nós dizermos para eles tudo que eles têm que fazer. Tem que seguir a Jesus, tem que ir à igreja, tem que ir à escola dominical, não pode desobedecer professor. Nós podemos falar muitas coisas para eles, mas pode ser que eles não estejam vendo essas características na nossa própria vida. O grande inimigo do filho dos crentes é a hipocrisia. Porque os pais falam de uma mensagem que, na verdade, em casa não vivem. Vem para a igreja, todo mundo santo, com aquela auréola na cabeça, né? Sabe corinho de cor, sabe hino de cor, sabe texto bíblico de cor, fala bem. Mas quando está fora desse ambiente, é irreconhecível. E os filhos veem isso. Aí eles aprendem a ser hipócritas. Eles aprendem a fingir que são o que na verdade não são. Então, se existe uma barreira hoje para que os filhos dos crentes se convertam, é o mau testemunho dentro de casa. Olha, não estou dizendo que isso acontece aqui, não. Amém, irmãos? Não estou dizendo isso. Mas não é difícil que esse tipo de coisa aconteça. Porque nós mesmos sabemos que, em termos de relacionamento entre os irmãos dentro da comunidade, dos crentes, nós arranjamos bastante encrencas, uns com os outros. Ou será que aqui não acontece isso? Nós conseguimos brigar por bobagem. Né? Alguém me recomendou um livro que é Tempestade no Copo d'Água. Então, tem tempestade no copo d'água na família, tempestade no copo d'água na igreja, tempestade no copo d'água em diversos lugares, em que às vezes coisas pequenas se tornam enormes e dividem as pessoas. Bobagem. Mas aí o fala-fala, a fofoca, não sei, toda comunidade tem que ter esse tipo de coisa. E aí os filhos estão ouvindo tudo aquilo, estão falando, é assim que funciona o negócio. Então já sei, eu posso fingir. Eu posso fazer o que eu quiser e na frente das outras pessoas dizer que está tudo bem, que eu sou santo, que faço tudo certinho. Então nós temos uma dificuldade enorme de lidarmos com a realidade, mas quando eles participam da nossa vida, e um outro aspecto importante desse relacionamento, essa água é para mim? É para mim essa água aqui. Um outro aspecto importante é que nós precisamos brincar em família. Precisamos brincar. O meu pai tem 88 anos, vai fazer 89 agora em julho. Ele é pastor, há mais de 60 anos no ministério pastoral.
Então, ele já é pastor jubilado, mas está em ação. Em São Paulo, prega nas igrejas e vai e vem. Só não vai e vem mais de carro, porque a família não está deixando, mas a turma vai buscar, leva para casa, porque, graças a Deus, ele prega muito bem. Então, ele veio para o aniversário de 1 ano do nosso netinho, do Mateus, lá em Cascavel. E aí eu aproveitei, já arrastei para a minha igreja, já pregou lá no sábado à noite, já pregou no domingo, foi uma bênção lá, né? O pastor Daniel conhece o meu pai. Mas quando ele chegou dentro da casa da minha filha, aí a minha netinha, Cecília, falou: vovô Bi, vamos brincar? Aí ele estava comentando esses dias, né? Nós estávamos juntos, nós fomos a São Paulo agora, final de semana passado, a Miriam e eu. Então ele estava comentando que ele não sabia o que fazer. Vovô Bi, vamos brincar? Ele ficou desconcertado ali, não sabia o que fazer. Eu expliquei para ele, falei: papai, você só vai lá, senta com ela no chão, e o que ela pegar na mão você faz junto. Fica junto, ela só quer ficar junto. Só quer alguém que pegue junto, para fazer junto, a brincadeira, qualquer coisa, não importa o que seja. Só fica junto, brinca, fala na linguagem deles, repete o que eles dizem, e eles vão repetir o que você diz. Simples assim, não é? Brincar, muitas vezes nós levamos a nossa vida assim a ferro e fogo, e levamos para dentro da nossa casa todas as ansiedades e preocupações do trabalho lá fora. A vida muitas vezes é cruel conosco, nós sofremos demais para levar o dinheiro para casa. Mas quando nós entramos em casa, o que é lá de fora precisa ficar da porta para fora. Não é? E nós temos que entender que ali existem pessoas que precisam da nossa presença, das nossas palavras, não é? Da nossa opinião, do nosso trabalho ajudando em alguma coisa, da nossa presença brincando. É outro mundo, é o nosso cantinho, é o nosso ninho, é o nosso lugar de ser feliz. Tudo que não presta fica lá fora, todas as preocupações e ansiedades da porta para fora. Mas aqui dentro é outro clima, é o meu mundo, aqui é o meu jeito, aqui é a minha família, as coisas aqui são do jeito que nós gostamos. E nós precisamos curtir isso. Em casa. Simples assim. Coloca o short, coloca a bermuda, coloca a camiseta, vai para o chão e brinca. Simples. Amém, irmãos? Será que a Bíblia ensina esse tipo de coisa? Com certeza. Ensina tudo isso. Precisamos viver essas características maravilhosas, lendo a palavra de Deus, orando junto, trabalhando junto, brincando com eles, não é? E precisamos insistir com a palavra de Deus. Agora eu vou ler o texto de Deuteronômio, que eu citei ainda há pouco, lá no capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Estejam primeiro em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A necessidade é que nós estejamos prontos para disciplinarmos, não espancarmos, não batermos, mas agirmos de uma forma disciplinar. Em Provérbios 22, 15, nós lemos: o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Por que o coração da criança é inclinado à insensatez? Por causa da natureza pecaminosa. Nós nascemos debaixo do pecado. Então, as crianças não precisam aprender a pecar para cometer pecados. Elas cometem pecado, isso é uma coisa natural. Agora, nós é que vamos cuidar destas crianças para que elas sejam disciplinadas, para que elas possam fazer aquilo que é certo. Então, a educação dentro de casa é fundamental, para que ela possa ter o melhor aproveitamento na educação formal.
lá no colégio. Tem muita gente que deixa por conta do colégio, ou então por conta da igreja, a educação dos filhos. Mas nós precisamos fazer isso em casa. Precisam ser disciplinados, precisam compreender o que é certo e o que é errado, precisam saber como falar, como agir e como respeitar as autoridades. Então, precisamos discipliná-los. E lá em Colossenses 3:21, não devemos provocar os nossos filhos a ira. Diz assim, Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Em Efésios 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra admoestação significa conselho, advertência, repreensão. Mas nós não podemos colocar sobre eles uma carga mais pesada do que eles conseguem carregar. Não podemos exigir deles aquilo que nós não fazemos. Então, o excesso de autoridade, a ausência de autoridade, quando nós preferimos o filho que é bonzinho em detrimento daquele outro que nós achamos que é mais desobedientes, que são mais desobedientes, nós precisamos distribuir esse amor entre os dois, mesmo que sejam diferentes. Temos que tomar cuidado com as cobranças excessivas geradas por qualquer descontentamento pessoal. Precisamos nos aproximar e precisamos cuidar dos nossos amados. Amém? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, Jesus nos mostra a maneira certa de construirmos a nossa casa. Lá em Lucas 19, versículos 1 a 10, mas eu quero citar somente os versículos 5 e 9, que Jesus falou com Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, que estava sobre um sicômoro, porque queria ver Jesus, e Jesus, quando estava ali, ou uma figueira braba, não é? Jesus, quando passava por baixo, olhou, viu Zaqueu assentado lá, e falou para ele, hoje preciso ficar na sua casa. Jesus quer entrar dentro da nossa casa. E depois no versículo 9, hoje a salvação entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Outro exemplo que nós encontramos é do carcereiro de Filipos, está em Atos 16, versículos 31 em diante, mas eu quero ressaltar apenas alguns versículos que dizem assim, Paulo respondeu para aquele homem que estava muito assustado, as seguintes palavras, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Jesus precisa estar em casa. Eu gostaria de estimular os amados irmãos, aqui no local mais nobre da sua casa, que eu acredito que seja a sala de estar. Deixe Jesus estar ali, todos os dias, como convidado principal. A presença dele ali, dentro da sua casa. Encontramos no Apocalipse o anjo falando, não é? Palavras do Senhor Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se não abrir, ele não entra. Mas se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa presença de Jesus dentro da nossa família, dentro da nossa casa, precisa ser alguma coisa promovida por nós. Porque Ele quer entrar, mas Ele não entra se você não convidar. Ele não vai entrar. Ele nos constituiu o privilégio de sermos criados à sua imagem e semelhança, e uma das características de Deus é o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. E Deus diz para você, eu quero.
Mas nós precisamos convidar e dizer: Jesus, vem e me abençoa. Eu não sei quais são as situações que vocês têm enfrentado dentro da sua casa. A Miriam e eu enfrentamos algumas, mesmo que os filhos já estejam fora, está todo mundo casado, vivemos ela para mim e eu para ela, não é? Nós estávamos agora ali na lanchonete e ela perguntou: Daniel, eu sou uma mulher virtuosa? O que eu vou responder? Está todo mundo sério, Miriam. Eu falei: é. Ela falou assim: como? Me dá os detalhes. Eu comecei a detalhar para ela. Tanta coisa boa. Mulher virtuosa. Eu achei. Amém, irmãos? Mas nós temos dificuldades, né, Miriam? Nós enfrentamos diversas situações, porque a vida é assim. A vida é cheia de surpresas. Muitas vezes nós nos surpreendemos até conosco mesmos. Nós que somos alvo da ação de Deus nesse processo de santificação, que começou desde o dia da nossa conversão, e que o Espírito Santo está lá a insistir sobre áreas da nossa vida que precisam mudar. Muitas vezes nós nos assustamos conosco mesmos e passamos a perceber algo que até então não tínhamos percebido na nossa vida, algo que atrapalha o nosso relacionamento, algo que atrapalha a nossa vida em casa, algo que está impedindo o fluir de Deus dentro da nossa vida pessoal. E quando nós sentimos esse constrangimento que o Espírito Santo aqui provoca, nós precisamos reconhecer e pedir que a obra que Ele começou se complete. Amém, irmãos? Isso exige humildade, exige um coração quebrantado, contrito, e Deus não vai desprezar quando nós o buscamos com o coração aberto para mudar. Aquilo que for necessário. O Espírito Santo é poderoso para mudar na nossa vida. Mas o primeiro passo será o nosso. O nosso. Quando nós damos o primeiro passo, então Deus vem e completa a obra. Vivemos situações, mas eu gostaria de convidar você a um momento de oração agora. Eu peço que todos fiquem de pé, nós vamos orar. Eu sei que nós vamos ter um momento de intercessão daqui a pouco, mas eu gostaria, e eu peço que me perdoem, já são 9h07, tem um relógio denunciando o horário ali. Eu não queria ter falado tanto, mas eu gostaria de orar para que Deus abençoe a sua família, assim como tem abençoado a minha, para que nós sejamos lares fortes, bem estruturados, bem alicerçados, com a presença viva de Jesus dentro da nossa casa, nos abençoando, nos orientando, nos ajudando. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é verdadeiramente uma planta, um projeto de construção. É um projeto para a construção da nossa vida, de forma pessoal. Porque nós sabemos, ó Deus, que se uma obra maravilhosa não acontecer no coração de cada um de nós como indivíduos, nós não poderemos ajudar mais ninguém, Senhor. Então nós queremos te agradecer porque Teu Espírito tem trabalhado no nosso coração. O Senhor já tem falado conosco nesta noite. E queremos te pedir, ó Deus, que Tu nos ajudes a cada um de nós individualmente a promovermos esta felicidade, esta alegria, esta integração dentro das nossas casas. E nós queremos te agradecer também, ó Deus, porque mesmo que durante muito tempo nós tenhamos vivido de uma forma que desagrada ao Senhor, e não haja na nossa casa, devido a esse background, a essa história do passado, que hoje torna tão difícil promover essa comunhão, essa harmonia, nós sabemos que Tu és poderoso para transformar isso, Senhor, e fazer com que haja um clima de muita harmonia, de alegria, de paz, de compreensão, de corações perdoadores, de corações quebrantados, contritos, para pedir perdão.
Ó Deus, eu quero te pedir, vem visitar cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, e faz com que cada um seja promotor, ó Deus, em nome de Jesus, promotor desta harmonia, de forma individual, mesmo que as coisas sejam difíceis, mas que cada coração confiado no Senhor possa fazer a sua parte, de acordo com as orientações da Tua santa e bendita palavra. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso para transformar o que precisa ser transformado, e nós poderemos viver a alegria da comunhão, a alegria, ó Deus, da felicidade, a verdadeira felicidade, a viva esperança que só o Senhor Jesus Cristo pode trazer para dentro do nosso coração e para a nossa família. Quero te agradecer por esse período aqui, ó Deus, pela Tua direção em tudo aquilo que nós falamos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Continuem em pé. Nós vamos continuar, vamos ter um tempinho a mais no culto. Antes de iniciarmos o culto, conversei com o pastor Daniel, pedi para que ele fizesse um momento específico de intercessão pelas nossas famílias. Depois nós iremos cantar, encerrar o nosso culto, mas eu quero convidar você, se você tem algo a colocar, ou mesmo a sua família no altar do Senhor, algo na sua família, e não será exposto aqui, mas se você deseja entregar isso ao Senhor, convido para que você venha aqui à frente. Nós teremos um tempo, já oramos pelas nossas famílias, mas um momento específico de intercessão em que nós colocaremos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, e seja o que for que você tem carregado, que você quer deixar no altar do Senhor. Você pode vir à frente, nós teremos esse tempo de intercessão. Venha você, venha toda a família, apenas uma pessoa, mas você é convidado para vir aqui e nós iremos clamar e interceder ao Senhor. Vamos cantar? Nós vamos cantar sobre nossa família. Enquanto cantamos, você pode vir à frente, depois nós paramos um pouquinho e aí vamos orar, ter esse tempo de intercessão. Se você assim deseja, venha aqui com um passo de fé também, colocar-se na presença do Senhor.